O que é preciso sacrificar para chegar ao topo? Hoje você vai conhecer a história de um campeão. Quantas vezes é necessário cair para conseguir chegar no lugar que tanto sonhou? Qual que é o maior sacrifício de um atleta? Hoje você vai conhecer uma rotina de um homem que vive disso. E recentemente ele acabou de conquistar um título aqui na nossa cidade de Campo Mourão e ele vai estar falando muito sobre esse feito, que para nós também é motivo de muito orgulho. Hoje eu recebo o faixa preta em jiu-jitsu, Daniel Ramos. Fica conosco que você vai conhecer a história desse atleta e desse pai de família que tanto nos orgulha. Antes de mais nada, eu gostaria de falar do nosso patrocinador oficial, Alfaiataria São José, moda masculina de alto padrão para homens. Eu uso São José e recomendo. Fala lá com o meu amigo Leandro, que ele tem várias opções para você, homem, que gosta de usar um terno, um blazer, uma roupa mais social. Eu uso e sou muito contente com o atendimento do Leandro e recomendo para vocês. Agora sim, vamos conhecer um pouco da história de Daniel Ramos. Seja bem-vindo em nosso podcast, é um prazer te receber. Mais um campeão que passa por aqui. Agradeço a oportunidade. Confesso que quando recebi o convite eu fiquei um pouquinho ansioso, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Daniel, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. Igual eu disse, né, a gente conversava aqui nos bastidores, aqui no nosso podcast, né, nós recebemos com muita alegria mesmo, com muito orgulho. Já passou por aqui o Pedro Perdoncini, que também foi campeão da Truck. Agora você recente, no final de semana, que passou, foi campeão do AFC, Avalanche, né? Isso. Ganhou lá o título no Jiu-Jitsu, que você vai estar contando um pouquinho. E eu falo assim que para nossa cidade isso é muito importante, porque aqui nós temos atletas que competem em alto nível, né? E você que já viajou também para vários países pelo Jiu-Jitsu. Mas antes da gente entrar na sua especialidade, né, falar um pouquinho da sua rotina, da sua vida de treinos, né, eu gostaria de conhecer um pouquinho do Daniel, né? Quem é Daniel Ramos? Da onde você veio? Aonde tudo começou? Vamos lá. Eu até brinco assim, né? Que pelo meu sotaque logo eu me entrego, né? Carioca? Então, é aí que tá. Muitas pessoas, eu vivi a vida inteira no Rio, mas eu nasci no Nordeste. Nordeste? A minha família é meio dividida, então tem uns cariocas e tem os nordestinos, né? Então eu nasci lá, só que com um ano e pouquinho, eu fui pro Rio. Então morei lá praticamente a vida inteira, né? Então ali na Barra da Tijuca, próximo à praia, adoro praia. Então, Já. vivi ali. Acho que quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Quem gosta. E com 24 anos eu vim pra cá, né? Então tem 15 anos que eu tô aqui. Olha. Já me considero até moronense. Adoro aqui, né? E com 24 anos eu acabei vindo pra cá. Então é isso. Eu vivi em 3 lugares, assim. A minha vida Legal. foi dividida. Nasceu no Nordeste, Isso. passou pelo Rio, E agora tô aqui Campo Mourão. Mourão. Casado, né, com a Isso. Bianca Galinari, inclusive, né, foram pais recentes, né? Sim, estamos com uma bebê aí de apenas 8 meses, a Isabela, né, que veio nos trazer bastante alegria e novos desafios também. Que legal, né? Sim. Pai de menina, eu também tenho uma menina e 4 meninos, mas a menina sempre é diferente, Sempre né? diferente, né? Todos falam que tem aquele apego com o pai, né? Tem, a minha menina é sensacional. Que bom, né? Filho é sempre uma bênção de Deus na nossa vida, né? Aham. E eu quero ver, né, no futuro aí, o cara vai ter que encarar o pai, né? Pois é, eu já tô pensando, já tô sofrendo com isso aí com antecedência, né? Ai, a gente fala assim brincando, mas é tudo muito bom. Vou chegar lá em casa lá mostrar pra ele, ó. Aí, ó, onde de você vai casa, entrar? assim, o cinturão e as medalhas aí. Toma cuidado. Pensa bem o Fica que a você dica. vai fazer. Aí, ó, fica a dica. Legal, Daniel. Vamos falar um pouquinho do esporte que você pratica, representa aqui para nossa cidade, que é o jiu-jitsu, né? Aham. Você falou que teve uma passagem pelo Rio de Janeiro, mas aonde que o jiu-jitsu entrou na tua vida? Certo. Foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. O jiu-jitsu, ele é conhecido no Rio de Janeiro bastante.
né, iniciou praticamente lá, né, com a família Gracie, né? Tipo, é uma história bem complexa, assim, bem bacana. Mas no Rio de Janeiro ficou muito forte, né, o jiu-jitsu. Então, muitas pessoas praticaram lá. E desde criança eu sempre gostei de esporte, né? Eu tenho um tio que praticava também, fez ninjitsu, ele gostava de lutar, fazia boxe, entendeu? Então eu tinha ele como um exemplo, assim, né? Então eu acabei indo para esse lado. E com 6 anos de idade eu comecei a fazer futebol, assim, todo, É, todo pai e mãe tenta, né, para ver. sim, sim. Só que eu sempre fui muito ruim de bola. Então, Não era a quando tua área. não era a minha área. E já nessa época eu tinha, né, tenho inclusive 3 amigos no Rio que praticavam jiu-jitsu e vivia me convidando. E eu, não quero. E, né, até gostava ali, por influência do tio, assistia umas lutas, filme e tudo mais. Só que eu tava só no futebol. E com mais ou menos uns 14 anos aí que o meu professor de futebol até chegou pra minha mãe e falou, ó, cara, ele não vai ser jogador de futebol. Não Então, se adianta quiser colocar ele insistir. pra fazer qualquer outra coisa, não adianta insistir. Aí deu aquele baquezinho, né? Sim. Aí, uns 15 anos eu comecei a me interessar pela luta, né? Aí eu comecei fazendo taekwondo. Então eu fui até campeão carioca de taekwondo, Olha lá. competi taekwondo durante 2 anos, né? E nesse meio tempo comecei, meu professor de taekwondo era professor de Muay Thai também, né? E comecei a fazer Muay Thai junto, entendeu? Legal. Então fiquei fazendo essas duas modalidades e no mesmo espaço começou a ter aula de jiu-jitsu. E esses meus amigos migraram para lá para treinar jiu-jitsu lá, que era o professor deles, né? Sim. E, e um dia eu fiquei para assistir uma aula, né? Fica aí, assiste uma aula para ver como que é. Né? E eu fiquei, e naquela aula que eu fiquei para assistir, o professor, cara, já que tá aí, vamos treinar. E foi ali que eu subi no tatame pela primeira vez, né? E, enfim, mudou a história da minha vida. Ali mudou, porque você. Então, o teu currículo, ele tem mais esportes, né? No caso, Muitos, tem o muitos. Taekwondo, o Muay Thai, né? Quais outros que você já praticou? Ou que você já competiu? Aham. Ao competir foram taekwondo, Muay Thai eu não competi. Claro, futebol, né? Na época a gente disputava bastante competição. É, eu competi no judô também, competi no wrestling também. Né? O judô e o wrestling foi depois que eu vim pra cá, né? Então lá no Rio foi apenas jiu-jitsu e o taekwondo. Mas, assim, me aventurei no surf, morava perto da praia, né? Aquela coisa. Então, Falou em esporte, você tava dentro. aham, nunca competi, né? Era mais Sim, por sim. lazer mesmo. Alguns amigos surfavam ali, então me aventurei também. Mas nada demais, assim, foi bem passageiro. E acredito que em competição foram esses. Legal, Daniel. Falando aí do jiu-jitsu, né? O que o jiu-jitsu contribuiu na tua vida enquanto na formação do homem Daniel? Né? Aham. O que esse esporte contribui? Principalmente, assim, no meu caráter. O jiu-jitsu me transformou em uma pessoa melhor. Porque muitas pessoas têm uma visão errada sobre o jiu-jitsu, né? Sobre a luta em si. Acha que o lutador, e até mesmo o jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu, antigamente, ele teve uma fama ruim. Porque os praticantes usavam para brigar na rua. E foi um caos no Rio de Sim, Janeiro e sim, São sim. Paulo, né? Década ali de 70, 80, até um pouco antes também. Então foi um caos. Então teve uma visibilidade ruim. Mas o jiu-jitsu na minha vida, assim, mudou, sabe? Me transformou bastante. Eu fiquei uma pessoa mais tolerante também, né? E mais respeitosa. Não que eu não era, né? Não, sim. Como moleque, eu fui muito arteiro também. Eu brigava Sim, muito, sim. né? Eu até Todo brinco mundo com a tem uma minha mãe, fase, né? até brinco com a minha mãe, eu falo assim, não tinha como eu não ser lutador, né? Porque brigava na escola, brigava em casa, brigava na rua e era toda semana, né? E um problema atrás do outro. Então, o jiu-jitsu acabou transformando a minha vida, me acalmando, Trazendo essa consciência causando também essa que o consciência. esporte não é só a luta, né? Não é só a luta aí. A luta é um detalhe. O esporte o jiu-jitsu, no caso, ele transforma, né? Ele age na tua vida ali de uma forma que é inexplicável, sabe? Então, foi basicamente isso, assim. Isso é legal, porque se trabalha muito, acredito eu, né? Hoje o atleta, ele tem que ser uma pessoa disciplinada, né? Sim. Tem que ter disciplina, tem que ter rotina, né? Até a gente vai falar mais sobre isso.
Então, por isso que você compartilhou alguns anos atrás, né? Quando eu lembro que uns 15 anos atrás, eu tô com 35, inclusive minha mãe tinha medo, ó, não se envolve com luta. Porque tinha na cabeça das pessoas que se você treinasse luta, você ia ser um cara violento, ia arrumar muita briga por causa disso. Não é isso, na verdade, né? Eu Não. acredito que os pais, né, até você que tem propriedade para falar sobre esse tema, né, direcionaria uma fala para as famílias, para os pais, da importância na educação das crianças também estar inserida no esporte, né, falando do jiu-jitsu. O que você falaria para essa família? Eu né, trabalho com jiu-jitsu há muito tempo, né? Sim. E com bastante criança. Hoje a gente atende praticamente quase 200 crianças, né? Olha, que E legal. muitas outras já passaram pela gente, né? E, e a autoconfiança, né? Isso aí é muito importante. Hoje as crianças sofrem muito com bullying, né? Na escola e tem muitos problemas, né? Então, o jiu-jitsu ele traz essa autoconfiança. O jiu-jitsu ele traz esse autocontrole. Por quê? O jiu-jitsu é considerado uma das lutas mais eficientes do mundo, no sentido de defesa pessoal. Então, a partir do momento que uma pessoa, seja criança, adulto, né, mulher, eles aprendem o jiu-jitsu, eles entendem que não precisa usar de forma errada, porque realmente é uma luta que pode neutralizar uma pessoa. Então você aprende a ter esse autocontrole, né? Legal. E sabe que se acontecer alguma coisa e você precisar usar, né, você pode se defender e pode realmente machucar alguém. Então, hoje as crianças elas acabam ficando o contrário, mais tranquilas, até porque eles sabem que não pode usar, né? Tem todo igual você falou, uma Que vocês disciplina. instruem Instruem, certinho, né? Não só é em pra sair, ó, não vai sair batendo aí, né? exatamente. Só vai usar em situação de defesa pessoal, né? Até porque hoje, praticando ou não, se, na, por exemplo, na escola, que é onde acontecem a maioria das situações, né? Todas as crianças se defendem, sabendo lutar ou não. Então, o que que elas vão tentar fazer? Socar, chutar, né? Puxar, enfim. Então, hoje, uma criança que pratica jiu-jitsu, pelo menos os meus alunos, eles têm um autocontrole. Eles sabem que, por exemplo, se eles estão sofrendo um bullying, eles sabem que assim, Vão saber lidar com aquela com aquela situação. situação, Isso é bom. entendeu? Então eles acabam ignorando, eles não partem para cima, né? Então, se eu sempre instruo eles se vir para cima, vocês vão reagir. E tem as técnicas certas para reagir em situação de defesa Olha, pessoal. que legal. Porque, exemplo, né, o jiu-jitsu, ele age direto nas articulações ou no pescoço. Por isso que é uma modalidade extremamente Neutraliza eficiente. mesmo. Então, ela age para quebrar o teu braço, a tua perna, o teu ombro, as articulações, né? E estrangular também, te enforcar, até de repente desmaiar. Então, eles não usam isso em defesa pessoal. Uma defesa pessoal é apenas para, né, segurar, São bem derrubar, instruídos imobilizar, são como bem usar, instruídos em como como usar. usar. Então, Legal. hoje eu acho essa parte assim muito, muito importante da defesa pessoal, né? E da autoconfiança, do autocontrole, né? De saber que, ó, não preciso fazer isso com você, de virar as costas e sair de uma situação, entendeu? Legal. Então, eles ficam mais tranquilos. Isso é muito bom que você falou. E você percebe assim, Daniel, na sua rotina enquanto professor, né, que as famílias estão mais conscientes sobre a importância do esporte pro filho, está inserindo ele cedo, né? Igual você mesmo disse, você começou com 6 anos, né? Você acha assim que o pessoal está mais consciente, estão procurando mais o esporte, ou ainda existe um preconceito? Em relação à luta, ainda existe um certo preconceito, mas isso tem melhorado no passar dos anos, porque os exemplos, né? Por exemplo, na nossa escola hoje a gente trabalha com quase 500 crianças, sabe? Caramba, São bastante, eu bastante. falo no geral, sabe? Sim. Que tem o judô, que é super forte lá também, o jiu-jitsu, né? Então, hoje, e assim, é contagiante. Os pais veem o exemplo com amiguinhos, o que que seu filho está fazendo, né? Por que que ele está assim? O que que aconteceu? Os próprios pais, uns conversam com os outros, sabe? E vão falando sobre os benefícios. Então, eu não quero que meu filho faça também, né? Então, isso tem acontecido bastante, né? Hoje no mundo inteiro, né?
esse movimento, né, das famílias. Eu, enquanto pai mesmo, né, igual você falou no começo, ainda eu tô com aquele sonho, vai que um vira jogador. Eu sempre fui de futebol, Aham. né, mas se tratando do esporte, eu tenho essa consciência da importância em ter os filhos ali praticando o esporte. Porque eu vejo, isso que você está explicando, eu vejo benefício dentro de casa, né? Como os meus filhos, eles se divertem, aprendem a respeitar, aprendem a perder também, porque é uma competição, Sim. né? E aprendem a ganhar. Isso eu acho muito legal. E assim, já crescem com a disciplina, né? Que o Sim. praticante de esporte, seja qualquer esporte, ele tende a ficar afastado dos perigos da vida, né? Ou seja, droga, Sim, vícios, né? sim, sim. E, e, e a prática do exercício faz com que ele também procure se alimentar melhor, né? Então, hoje em dia, assim, é muito importante. E principalmente a questão psicológica, né? Hoje a depressão, a É, ansiedade, né, é o mal aí da humanidade, né? E quando você inicia a vida praticando um esporte e ajuda também, né, nessa parte. Até quando uma pessoa está passando algum problema psicológico e ela procura um especialista, uma das primeiras coisas que ele orienta é praticar busca um um esporte, esporte. entendeu? Porque sabe o quanto faz bem para a mente, né? E como você falou, em casa fica uma pessoa mais respeitosa, né? Também, Uma então, criança mais mais ativa. ativa. Eu gosto muito, eu incentivo muito meus filhos, porque principalmente nessa geração de hoje. Hoje nós temos um aumento da tecnologia muito rápido, é celular, é desenho, então tem muita oferta para criança, né? Então eu vejo assim, eu taco os meninos no futebol ali, em outros esportes aí que o pessoal vai chamando, vai convidando, eles vão participando, porque eu falo, pesada, vocês têm que ser criança, vai aproveitar a vida, né? Não que eu sou contra o desenho celular, nada disso, Tem né? um momento. Cada família, né, tem a sua escolha, mas tem um momento. Tem um momento ali do desenho, do celular, mas eu quero que eles fiquem inseridos. Eu fui muito inserido no futebol, Sim, né? Já competi, já viajei, tive minha fase ali, né? Aquela aconteceu. velha desculpa, né? Não fui jogador porque machuquei o joelho e minha Uhum. esposa é brava. Eu também, meu joelho também. Brincadeira. Daniel, vamos falar um pouquinho. Aham. Quando que você percebeu na tua vida, na tua carreira, que você poderia viver do jiu-jitsu, viver do esporte, ser um atleta profissional? Vamos lá. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em um projeto social, né? Então, comecei lá de baixo mesmo. Ah, como as grandes escolas de jiu-jitsu, né, eram bem próximas lá de onde eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu acabei ganhando uma bolsa para treinar em duas escolas famosíssimas, que vários atletas, a gente tinha conversado ali em paralelo sobre o Anderson Silva, né? Sim. Ele visitava a nossa escola direto, ia lá direto. O Vanderlei, Shogun, Minotauro, Minotouro, Caramba. Vitor Belfort já dividiu o tatame com ele várias vezes. Então, eu fiquei muito próximo desses caras. Então, a princípio, eu treinava por hobby, assim, nossa, o jiu-jitsu, legal, meus amigos treinam, né? Mas a partir do momento que eu comecei a treinar e, e conviver com esses caras e acompanhar na época, né? Não tinha tanta acessibilidade, Poder da convivência, né? poder da convivência. Na época não tinha tanta, né, celular, essas coisas, internet, era tudo a dificuldade, então não via muito. Então eu via mais eles ali, mas sabia deles, né, das lutas, das competições. Então eu via eles chegando, sabe, até o jeito de andar, assim, de falar. Eu, cara, eu quero ser esse cara, eu quero, né, quero fazer a mesma coisa. Foi onde também até me despertou aquela questão que eu falei do MMA, né? Então foi mais ou menos ali em 2005 que eu tive essa convivência, né? E eu pensei, eu quero ser atleta também, eu quero viver do jiu-jitsu, mas não dar aula ainda, né? Eu queria Sim. apenas competir. Competir. A minha mentalidade era em lutar, em ser campeão mundial, enfim, campeão brasileiro e migrar depois para MMA, que eram o que os atletas de jiu-jitsu faziam muito na época, né? Começavam no jiu-jitsu, Sim. às vezes conquistava a faixa preta e depois E migrava avançando. pro MMA, né? Que tava começando a ficar em alta na época, né? Então foi mais ou menos nesse tempo que eu pensei, não, é isso que eu quero para minha vida, né? Então, meus pais ficaram um pouquinho chateados na Ansiosa. época, né? Aquela coisa, né? De, assim, apoio ou não apoio, né?
porque eu acabei não fazendo faculdade, porque eu ficava o Você dia decidiu inteiro. querer ser atleta. Eu acordava 7 horas da manhã, ia para academia, né, para o jiu-jitsu, e como tinha várias aulas durante o dia, e era, assim, não era tão perto de casa para ficar indo e voltando, então eu ia para lá tipo 8 da manhã e voltava 9, 10 da noite. Né? Às vezes dormia no tatame lá porque fazia uma aula 10 da manhã, a próxima era tipo 6 da tarde. Então eu acabava Caramba. ficando lá, né? E, e assim, É foi uma rotina bem intensa, né? uma rotina bem intensa. Aproveita e já compartilha com o pessoal que está em casa, né, que está nos acompanhando, qual que é a sua rotina, né, a rotina de um atleta de alto nível, você que é competidor, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, pô, o cara sobe no tatame, compete, né? Mas não é bem por aí, né? Tem toda uma preparação. E como que é a sua rotina de atleta? Minha rotina de atleta. Eu faço de 2 a 3 treinos por dia. Então, assim, eu acordo, e, né, faço meu café, tem essa coisa de café da manhã, acho muito importante. Sim. Tentar comer com calma, mas é uma rotina de muito treino, porque o jiu-jitsu ele exige muito da parte física, né? Porque quando você vai numa competição, são várias lutas que você tem que fazer. Então a parte física ela tem que estar É uma luta mais corporal, né? mais corporal. Então exige muito do teu cardio, da tua força, da tua explosão, né? E só com treinos diários que, que você vai conseguir um bom desempenho, né? Então normalmente eu faço a minha parte física que dura entre 1 a 1 hora e meia, que é na academia, né? Que não é uma musculação comum, né? São exercícios específicos para luta, né? Então eu faço movimentos lá usando os aparelhos, simulando situações da luta, De luta. né? Então, e eu faço jiu-jitsu pelo menos 2 vezes. Eu gosto de correr também, né? Então, às vezes eu acabo acrescentando a corrida também. Então, é basicamente isso, assim, bastante É uma rotina treino, intensa de treino, de treino, alimentação, até mesmo alimentação. para quem quer ser um atleta, né? Sim, não é só ir lá e treinar o jiu-jitsu, sabe? Sim. Então tem que se alimentar corretamente. Eu sempre tive em mente, né, e também com a minha experiência, que a nossa alimentação é o nosso combustível para o nosso dia, né? Então, se você se alimenta bem, durante o seu dia você vai ter energia, você vai conseguir fazer tudo direitinho, né? E se você acaba tendo uma alimentação incorreta, você também não tem um bom desempenho e também não consegue treinar bem. Legal. Mas, então, Daniel, compartilha conosco qual que realmente, né, o que significa de verdade colocar uma faixa preta na cintura? Qual que é o significado para você? eu confesso que eu acho que é a primeira vez que alguém me faz essa pergunta. Quando você falou ali no início, eu fiquei pensativo, assim, nossa, né? Acho que é a primeira vez, assim, o significado da faixa preta, assim, na cintura, né? Para mim assim, são vários, mas resiliência, assim, porque não é fácil. É um processo diário, né? Um processo Você de. olha tudo para a história, né? Tudo que você passou, né? Já aproveito pegando o gancho, qual que é a sensação, né? De erguer um cinturão, né? O que passou na tua cabeça naquele momento que você ergueu o cinturão? Cada título, assim, independente, porque hoje eu já sei lidar muito com as vitórias e com as derrotas, né? Mas todas as vezes que eu seguro uma medalha, que eu subo num pódio, né? Como agora que eu ergui o cinturão, passa em rápido, assim, um filme na cabeça, porque a rotina de treino, ela é, como eu já tinha te falado, muito cansativa, é muita lesão, você treina, né, com lesões, faz dieta, né, tipo, eu tive que perder uns 3 a 4 quilos para poder bater o peso. Então, né, vem essas coisas na cabeça, né, que você tem que conciliar também com a vida, né, Sim, igual eu sim. te falei, Você tem tem sua as minhas rotina. aulas, a minha filha, então tem tudo isso, essa rotina. Então é o sacrifício, né? Que é bom, né? Esse sacrifício só torna tudo mais, vamos dizer assim, mais Prazeroso, né? prazeroso. A hora que você conquista, né, o que você tanto almejou, né? Isso. Através dos treinos, né, da rotina. Então, na hora é tipo uma assim, missão cumprida, sabe? Deu certo, né? Então, Legal. tudo valeu a pena, né? É o que motiva
a ir em frente, assim, continuar fazendo, né? Perfeito. E você falou de medalha, de título, cinturão agora tá aqui na mesa, o pessoal vê. Mas qual foi a sua maior lição, né? O que que você mais aprendeu com uma derrota? Com uma derrota. É, sim, foram várias coisas, né? Mas ah, levantar e, e voltar e fazer tudo de novo. É isso que eu. A minha maior lição com a derrota, porque ninguém gosta de perder, né? E eu sou um atleta Tem que que saber perder, tem que né? saber perder, mas ninguém gosta, assim. O meu trabalho é para ser campeão. Sim. Então, tudo que eu faço é com a mentalidade de campeão. E todas as vezes que eu vou lutar, que eu vou participar de uma competição, é assim, eu vou ser campeão. A minha mente é assim, porque eu nasci no jiu-jitsu para ser campeão. Embora isso não aconteça sempre, eu já tenho consciência disso, né? Mas a minha maior lição é assim, é voltar para casa e trabalhar e continuar, sabe? Então, eu tenho aprendido bastante com isso. É a mente de um campeão, né? Você se Isso. prepara para ver, para vencer, né? Para vencer. Mas, né, se não acontecer, eu sei que eu preciso voltar e me reerguer, né? E, e Continuar em trabalhar e frente. continuar, né? Existe você tem medo quando você entra no tatame? Não tô falando assim entre derrota e vitória, mas você tem algum medo? Eu tenho, assim, o jiu-jitsu, como eu te falei, assim, ele envolve bastante torções, né? Então, o nosso objetivo é literalmente neutralizar o atleta. Até agora, nesse campeonato, uma pessoa me fez uma pergunta parecida lá na hora. E assim, o que que você está sentindo? Você está com medo? Você tá não sei o quê. E eu falei exatamente isso. Falei que devido ao nível da luta, o objetivo dela, muita coisa pode acontecer ali na hora, né? Então você pode tomar uma torção muito feia, né? Alguma coisa no sentido e acabar tendo uma lesão grave. Então eu tenho um certo medo de sofrer uma lesão grave na luta, né? Porque ali a gente tá no calor do momento e lutar para mim é como se eu estivesse lutando pela minha vida, é um teste de sobrevivência. Então, se alguém aplicar uma chave em mim, eu não vou desistir tão fácil. Eu sei, porque eu já me machuquei várias vezes assim, né? De lutar contra atletas que aplicaram técnicas em mim de torção, do meu pé rodar pro lado e estralar, entendeu? Esticar e eu não bater e sair e ficar lesionado. Então, eu tenho sim, e fora a lesão de pescoço, né? Então, às vezes sofrer uma queda, bater a cabeça, o pescoço, né? Até mesmo lesionar, quebrar, né? Então, eu tenho um certo medo de me lesionar. Forma Lesionar meu grave. adversário, isso eu tenho. Mas E durante a tua carreira, provavelmente, certamente, igual você está explicando, teve várias lesões, né? Acho que durante esse percurso. Qual foi sua pior lesão que te deixou afastado das competições? eu tive uma lesão na costela já, que o jiu- como no jiu-jitsu a luta acontece muito no chão, né? A gente se coloca em situações ali que exige bastante da nossa mobilidade, né? De movimentos e que não só depende da gente, né? Então às vezes você tá num movimento ali que daí teu adversário faz um movimento brusco e não dá tempo de defender. Então eu sofri um esmagamento assim na costela, né? E que me deixou uns 4, 5 meses Caramba, afastado das competições. certo. Então tive lesão muscular, né? Minha costela meio que saiu do lugar assim e voltou, né? Então essa lesão assim para mim foi, eu já tive várias torções, né? Mas não grave Sim, assim, sim. né? Faz parte da Faz rotina do parte atleta, né? de inchar ali, de ficar um mês, semanas ali sem treinar. Mas a costela eu senti muita dor, né, também. E fiquei bastante afastado, porque até para respirar, né, para levantar. Então, só quem lesionou a costela sabe, né, é difícil, assim. Então, essa eu acho que para mim foi a pior. Falando de competição, Daniel, quando você vai entrar no tatame, né, para competir, né, existe ali todo um preparo e também um estudo, acredito eu, né? Um estudo do adversário, né? Não sei, até você pode compartilhar se você estuda o seu adversário antes da competição. Você já entrou em alguma competição sabendo, né, que você enfrentaria um adversário que talvez estaria com a melhor performance, não no melhor momento que você?
Então, no jiu-jitsu, né, são muitas lutas que acontecem. Esse evento que teve agora, o UFC, foi um evento de luta casado, então era apenas uma luta. Mas eu treino e eu sou preparado para fazer, tipo, 8 lutas dessa que eu fiz agora aqui. 8 lutas no mesmo No dia? mesmo dia. Tá maluco, Então esse apenas rapaz? foi apenas uma luta, né? Então, entre aspas, em Caramba. nível físico ali de luta foi tranquilo comparado a competições abertas, né? E, e foi até legal Caramba, tua oito pergunta lutas. que ano passado todo ano eu participo, né, do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. É, eu já fui campeão, né? Não na faixa preta ainda, mas já fui campeão em outra faixa, onde eu fiz 7 lutas, né, para ser campeão. E o jiu-jitsu ele é meio mata-mata. Então, se você perdeu, tá fora. Então, você não tem uma repescagem, não tem uma segunda chance, né? Perdeu, tá fora. E então, às vezes, é difícil estudar todo mundo. Sim, Porque, sim. por exemplo, Agora eu compreendi. entendeu, né? O brasileiro de Caramba, eu não jiu-jitsu. imaginava que era esse volume de luta. Poderia ter até Não, 8 lutas no dia. o Campeonato Brasileiro de Caramba. Jiu-Jitsu, que é considerado o mais difícil aqui, né, no Brasil, que vem atletas. É brasileiro, mas vem atletas Sim. do mundo inteiro, né? Na minha categoria esse ano deu 77 atletas. Então eram 77 atletas divididos em 4 chaves e mata-mata, O se dia todo. enfrentando. É. Então ano passado eu fiz 5 lutas, né? Eu perdi na semifinal. E só que você tinha falado sobre estudar atletas e tal, né? Então, não tem como estudar todo Não mundo. tem. Nessa Mas a gente situação. já se conhece, né? Então a gente Sim. já sabe quem são os melhores, quem é o campeão mundial. Então, quando a gente olha a chave, a gente vai olhando os nomes e vê as possibilidades de encontro, né? Você passar por essa luta Vou aqui, pegar eu pego o tal. ganhador daqui. Né? E no Brasileiro ano passado foi acho que um dos momentos assim mais marcantes na minha carreira, porque tem um atleta chamado Peter Frank, eu respeito muito ele, ele é brasileiro, reside hoje nos Estados Unidos e ele é o melhor do mundo, né, na minha categoria. E a gente se encontrou numas quartas de final. E, e assim, eu sou atleta, lutador, né? Então eu quero esses encontros. Eu Sim. trabalho para lutar contra Para os encontrar. melhores. Até Perfeito. porque hoje no Brasil eu tô entre os melhores, né? Eu tô entre os 10 mais bem ranqueados do mundo, né? Então, e aqui no Brasil também. Então, quando eu olhei a chave e eu vi o nome dele, eu pensei, se eu passar dessas 3 primeiras lutas e ele passar também, a gente se enfrenta numas quartas de final, né? E o encontro aconteceu. E eu ganhei dele, né? Então foi um Caramba. momento marcante pra mim, porque ele era os holofotes lá do dia, Sim, né? sim. Todo mundo, ele, quando A vai estrela lutar, da, é exatamente quando da ele vai lutar, ele competição. dá show e tudo mais. E, assim, eu sou conhecido também, mas não no nível dele, né? Então, naquele momento, era todo mundo olhando e tipo, pô, o Peter Frank vai dar show, vamos ficar aqui. Então, foi toda a imprensa em cima da hora da luta, né? São várias áreas de luta, mas todo mundo foi lá pra ver, né? E eu acabei neutralizando o jogo dele, e ganhando dele. Então, esse foi um momento muito legal ali pra mim. E esse tipo de luta também, né, acredito eu que é legal para a visibilidade do atleta, né? Sim, Igual todo mundo tava esperando a vitória dele. uma vitória E dele. você veio e ganhou do cara. O pessoal ficou sem entender nada, assim, muita gente olhando, Que pô, quem que é massa, esse velho. cara e tal, né? E ali, depois muitas pessoas vieram falar comigo, né? Tive, inclusive, oportunidades, assim, líderes de equipe, né? Fui logo em seguida, assim, na mesma semana, eu fui convidado para participar de um evento de luta, porque o organizador me viu naquele dia, e viu eu lutando e, não, quero Abriu esse novas cara, abriu oportunidades. novas oportunidades. E o que que você. Qual que é a sua técnica de preparo psicológico, Daniel? Porque se não é só o corpo, Sim. né? Tem que estar com a mente boa. Assim, eu procuro continuar a minha vida normalmente, assim, sabe? Coisas do dia a dia. E só que, assim, eu até uso, quando alguém me fala assim, pô, quando que você vai parar? Porque eu já luto há 24 anos, né? Sem parar. 24 vinte anos. e quatro anos competindo. Então, às vezes a pessoa me faz essa pergunta, né? E eu falo assim que é a minha parte mental. Enquanto eu sentir medo, ansiedade, não conseguir dormir direito, né? Quando antecede as competições, frio na Frio na barriga, barriga. e quando eu parar de sentir tudo isso, aí eu vou parar de lutar. Então, assim, em relação ao meu psicológico, é basicamente isso, sabe? Enquanto eu sentir tudo isso, que é psicológico, né? Sim, sim. Eu vou continuar. Então, mas eu sempre, assim, eu não tenho uma técnica específica, sabe? Isso é massa. Você sente a Eu adrenalina, né? sinto tudo, é. Tem gente que fala, pô, você já luta há muito tempo, né? Já fica tranquilo, já.
Pra você é automático, É, mas não é. não, mas não é, sabe, assim, Nossa. eu não, até hoje eu não consegui lidar com a parte psicológica, eu sinto tudo, assim, sabe, não me afeta na luta, porque eu, assim, consigo separar Sim. algumas coisas, não me afeta, eu vou lutar, né, quando eu entro na arena ali eu me transformo, é outro Daniel, mas, É o Daniel, atleta, atleta, competidor. mas eu não tenho uma técnica, assim, nada específico, eu costumo fazer isso, aquilo, eu sigo normal, assim, né, tudo normal. Legal. E falando, a gente tá falando um pouquinho do brasileiro. Agora vamos falar aqui, ó, desse cinturão, dessa competição específica que aconteceu recentemente aqui em Campo Mourão, né, jogando dentro de casa. Eu gostaria que você falasse qual que foi a sensação de competir em Campo Mourão, na cidade que você reside hoje, né? E como que foi essa competição para você? Certo. Eu já tinha recebido esse convite para lutar esse evento ano passado, só que bem na data eu já estava inscrito, né, em uma outra competição, que é da principal federação do mundo, assim, né, que é a IBJJ. Então eu acabei recusando, mas eu fiquei com aquele, sabe, pô, era a oportunidade de lutar em Campo Mourão. Porque as grandes competições que eu participo, elas acontecem fora, né? Não acontecem aqui nas Sim. cidades. Normalmente é Curitiba, São Paulo, Rio, Os enfim, grandes centros os aí, né? grandes centros. Capitais. Então aqui dentro, jiu-jitsu, assim, eu nunca tinha Foi a competido. primeira vez em Campo Mourão. Foi a primeira vez em Campo Mourão. E aí eu falei com o organizador, pô, se você for fazer um outro evento, né? Ano que vem, me avisa com antecedência ali sobre a data, que daí eu consigo me organizar com as outras competições e eu quero participar sim. Eu sempre tive esse desejo de lutar assim na presença de todos os meus alunos, familiares, né, amigos. Então, e ele, né, quando decidiu organizar o evento, ele me mandou o convite, eu aceitei de imediato, né, e foi uma sensação inexplicável, assim. Foi uma adrenalina, né? Porque é, me preparei bastante para a luta, então fiquei com essa expectativa e ao mesmo tempo aquela questão do medo também, né? Pô, vou lutar em Campo Dentro de Mourão a primeira casa. vez dentro de casa. Eu conheço o atleta, né? O Yuri, ele é um excelente competidor também, ele é da mesma categoria que eu, né? Tem uma história bem parecida com a minha também. Então eu sabia que ia ser uma luta difícil, né? Mas eu me preparei bem e foi assim, inexplicável, né? Todo mundo ali olhando, A família tava? família, em Esposa. peso, todo mundo em E a peso. filha, já foi? Foi também. Foi? Foi também. No... Dormiu na hora E da como que é luta. o coraçãozinho aí? Lutando, lógico, ele não entende, 8 meses, Sim, mas querendo ou não, sabia que a filha e a esposa tava ali, tava né? lá. E ela acabou dormindo, né? Então acabou não Legal. vendo, mas acordou depois para tirar uma foto comigo. Mas tava todo mundo assim, né? Olhando aquela coisa, então torcendo. Normalmente quando eu luto fora, são poucas pessoas que vão, às vezes eu vou sozinho, né? Então é outra. E são muitas lutas acontecendo ao mesmo tempo, né? No jiu-jitsu tipo, o brasileiro que eu te falei, esse ano deu 8.000 atletas, né? Então é muita gente. Então ali não, era apenas uma arena, um ringue, né? E se eu não me engano, deu mais ou menos 1.000 pessoas no JK. Caramba, Então era muita gente. A minha bastante luta era a gente. principal, era a última. Foi a única valendo o cinturão. É o primeiro cinturão, né? Top. Daqui do Nogi. Então é, deu uma Foi uma pressão adrenalina. diferente jogar dentro de casa? Porque você já é acostumado a competir fora, Sim. nas capitais, em outros países. Em Campo Mourão em específico, você sentiu assim uma pressão diferente, né? Rolou assim aquela ansiedade a mais? Como que foi? Não, com certeza. No dia da luta, como eu sabia que eu ia lutar tarde, né? Umas, assim, depois das 10 eu acordei mais cedo, assim, e eu passei o dia inquieto, assim. Eu saía na rua, Eu sabe? vi que você Fiquei postou uma fazendo foto coisa. Fui no bosque, dando um rolê passear com o cachorro, entendeu? E eu tava assistindo o pro, jogo, pro né? tempo passar. Eu tava assistindo o jogo, né? Eu adoro futebol, assim, eu sou vascaíno sofredor, né? Então eu tava assistindo o jogo do Vasco e o Santos agora. Que legal. Daí quando o Santos fez o segundo gol, eu peguei o cachorro e fui pra rua. E, assim, eu tava inquieto, eu tava na adrenalina ali mesmo da luta, né? E muito pensativo, assim, né? O que que eu vou fazer, como vai ser. E era algo novo pra mim, né? Então eu não sabia como que ia ser lá na hora, né? E então, assim, foi um dia bem Bem intenso. tenso, Vai ficar na memória. vai ficar na memória.
Mas eu sabia, assim, ao mesmo tempo, como eu tinha te falado, assim, aquela mentalidade de campeão, assim, ao mesmo tempo eu tava confiante, né? Então, eu não gosto, às vezes as pessoas me perguntam, e aí, como tá a expectativa e tal? Não, eu vou ganhar e tal. Não é assim pra ego, nada, sabe? É que eu Sim. tenho uma mentalidade Mentalidade de de campeão. campeão positiva, Entra pra então, vencer. pra vencer. Então, muitas pessoas lá no ginásio, e aí, como é que tá, cara? E, né, você tá confiante e tal? Eu, não, fica tranquilo que eu vou ganhar, vou vencer e tal. E E qual foi o momento mais difícil dessa competição para você, Daniel? O que que você. Você pode falar até antes da luta ou até mesmo durante a luta, né? Teve algum momento que você sentiu dificuldade na luta ou foi uma luta dentro da normalidade que você se preparou? o, o, o- nas regras dessa competição é um pouco diferente. As regras foram um pouco diferentes dos eventos normal que eu luto, né? Quando tem esses eventos a gente chama de luta casada, os atletas, o árbitro ali, eles sentam e falam como vai ser as regras. Podemos fazer assim, assim, assado. Então a regra desse evento era tipo 5 minutos de luta e não valia pontuação, porque no jiu-jitsu tem a pontuação e tem a finalização. Sei. Finalização, quando a gente encaixa o golpe, o atleta bate e Bate. você ganha, né? Então, os primeiros 5 minutos não valiam ponto. Então, se eu derrubasse ele, não valia ponto. Então, era só para tentar finalizar. Então, essa parte eu fiquei um pouco tenso, porque eu sabia que ele ia tentar me finalizar também, como não valia pontuação, né? E ele também sabia que eu ia buscar isso. Então, e no jiu-jitsu no gi, como não tem a pegada no kimono, escorrega bastante. Então, é um jogo de paciência. Você às vezes segura e o cara só puxa a mão e sai. Agora, de kimono, você segura, o cara tenta puxar, se você tiver com a pegada firme, não sai. Então, tende a segurar mais, né? Então, como estava escorregando bastante, a lona lá do ringue também, a gente deitado ali, o suor das outras Sim. lutas. Então, essa E tudo dinâmica isso que gera dificuldade gera durante a. dificuldade. Então, eu senti essa dificuldade, né, na luta ali no início. E, e ele tentou aplicar uma finalização em mim, né, que me gerou um pouco de tensão também. Eu conquistei uma posição boa nele, uma técnica boa, e ele conseguiu sair e ele tentou atacar a minha perna, fazer uma chave de pé. Então, nesse momento, eu senti um pouco de tensão, né? Mas logo em seguida eu consegui defender o meu pé. E normalmente nessa técnica, quando você ataca o pé do adversário, você acaba expondo o teu também. É um risco que você corre. Então, quando ele atacou o meu, ele expôs o dele. Então, eu defendi o meu De atacou e dele. ataquei o dele. Foi a técnica que eu venci, né? Eu apliquei uma chave de pé Caramba. nele, né? Porque ao mesmo tempo que você entrou para vencer, ele também. Ele também. Existe essa situação. E você falando da técnica que fez você ganhar essa luta, né? Hoje o jiu-jitsu, esse tipo de competição, ele é mais força ou ele é mais técnica? Saber a hora de aplicar o golpe que faz que ganha ali o título no caso, né? Sim. É uma combinação das duas coisas. Porque o jiu-jitsu tem essa parte técnica onde você precisa analisar a luta e se movimentar da forma correta para porque você no jiu-jitsu na luta você age em cima do erro do teu oponente. Você se movimenta tentando fazer com que ele erre para você conseguir chegar nessas situações, né? E ali, como a gente basicamente treina as mesmas técnicas, acaba que quando você começa a se movimentar para fazer uma finalização, por exemplo, só no movimento inicial que você faz, o adversário já sabe. Já Então percebe. ele já começa a tentar defender. Então isso é a parte técnica do jiu-jitsu, né? E para chegar nisso, você precisa de força, né? E muita explosão. Então, a junção das duas coisas te leva à vitória ali, né? Ao ponto. Tem que saber, tipo assim, tem que ter a força, o preparo, mas só Sim. força não ganha o jogo, Não, pelo que eu entendi. Tem que ter a exatamente. técnica. Muito pelo contrário, se você fizer muita força, né, for muito forte, ajuda na luta. Porque se você vai tentar fazer uma chave de braço e o cara é mais forte que você tá puxando o braço dele, ele puxa o braço, ele defende. Então, se você faz muita força e consegue puxar o braço dele e ele não consegue, você já consegue. Consegue encaixar ali. Então, Legal. é por isso que eu dou muita prioridade à minha parte física, né?
hoje na luta, no jiu-jitsu, na minha categoria, assim, nacionalmente, mundialmente, eu sou conhecido como um cara forte. Então todo mundo que vai lutar comigo sabe que vai ter que fazer muita força, sabe que vai ter que estar com o cardio em dia, porque eu não canso também. Então eu consigo fazer várias lutas em alta intensidade, sem diminuir força, sem diminuir cardio, né? Então essa é uma certa preocupação que alguns adversários têm É uma quando lutam característica comigo. sua que o pessoal já tem essa preocupação, Sim, seus oponentes. exatamente. Eu tenho a parte técnica também, assim, meu jogo é refinado, mas não sou um cara que aplica muitas técnicas durante a luta. Eu tenho técnicas específicas que eu gosto de fazer e que muita gente sabe que eu vou fazer, mas mesmo assim eu consigo, por conta dessa explosão física, né, que eu vou trabalhando diariamente aí com treinos Do dia a dia. árduos, dia a dia, alimentação para conseguir chegar, né? Então eu consigo lutar com caras bem mais fortes também, né? Então, mais pesados, né? De outra categoria, consigo fazer bastante força. Legal. Daniel, fala pra nós qual que é a importância desse cinturão, qual que é a importância dessa competição, falando um pouquinho, né, para sua carreira, para tua vida profissional. Normalmente eu participo só de eventos abertos, assim, né? Onde tem muitas pessoas se inscrevendo, onde é mais atletas, né? Então, hoje o jiu-jitsu está em alta nesses eventos organizados com luta casadas, regras ali diferentes, né? Então, é, são poucos os eventos que eu luto assim, porque você precisa ser convidado, Sim. né? E hoje as organizações que fazem isso são poucas e para muitos atletas, né? Então acaba que as oportunidades são mínimas, sabe? É difícil você às vezes ser convidado para um evento como esse, né? Então para mim foi muito Bom, importante aqui, né? Ser convidado, ter essa oportunidade na região, né? Porque ele poderia, claro, ter convidado qualquer outro atleta, então ele sabe do meu nível, então ele me convidou e isso também abre portas para outros eventos como esse, né? Evento aberto não, mas como esse de luta casada abre bastante portas, né? Então foram poucos que eu participei, então a gente valoriza bastante esses eventos porque quanto mais título, mais conquistas, mais visibilidade e outros eventos acabam, ó, ele já ganhou esse, aquele, então vamos convidar, né? E tem a questão também de defender o cinturão agora, né? Porque esse evento legal. vai acontecer todo ano, né? Em Campo Mourão, essa é a ideia. Então, provavelmente até chegar ao próximo, Vai ganhando proporção, vai né? ganhando proporção. Alguém Bom, provavelmente isso é vai bom. querer me desafiar pelo título, né? Pelo cinturão e eu vou ter que defender, né? Com certeza. Isso é legal que me lembra muito o UFC, né? Sim, Com a exatamente. mesma proposta, gerar um engajamento com o público, né? Que é um entretenimento, não é só luta, né? Até eu queria que você compartilhasse isso também da tua experiência, porque existe a competição, existe o cinturão, né? Dentro do UFC a gente vê grandes cifras, né? Dentro desse jogo, né? Igual a gente comentava, né? Como que funciona esses eventos, né? Existe ali a parte dos patrocinadores, existe premiação, né? Como que funciona essa situação? Porque você diz, né? Hoje a tua vida é o jiu-jitsu, é a competição, você é um atleta. Como que é a parte da premiação? Tá? Assim, por incrível que pareça hoje, em relação à competição, essa parte financeira, eu não vivo disso, em relação à parte financeira, Ah, tá. de receber do evento. Apesar que esse evento teve uma bolsa bem legal, porque o nosso combinado foi uma porcentagem pela venda de ingressos, né? Então, eu fui de todos os atletas, o que mais vendi, né? Pelo fato de que muita gente queria me assistir, né? Eu tenho muitos alunos, até minhas Legal. crianças, assim, várias crianças foram lá, né, me acompanhar. Então teve essa parte da parte financeira, né? E em relação ao público, né, também as pessoas quererem, né, assistir, tá lá, prestigiar. Então movimentou bastante a cidade também, né? Perfeito. Porque muitas pessoas que estavam ali nunca tinham assistido, né, tanto jiu-jitsu, E apresenta o esporte, né? exatamente. E teve boxe, né? Teve boxe chinês, teve MMA, né? Então isso foi legal. Teve três lutas assim
de altíssimo nível de MMA, onde as pessoas puderam estar cara a cara com isso, né? Alguns impactaram, né, por conta da violência. A gente fala violência, mas são atletas preparados para isso, né? Então tem todo um cenário ali, né? Então isso, as pessoas saíram em êxtase ali, sabe? Assim, nossa, quando vai ter um Isso é próximo, bom, bom. né? Isso é Então excelente, né? Pro muitas pessoas próximo. pro próximo e assim se vê que na nossa região aqui é difícil acontecer esses eventos e se alguém quiser assistir tem que ir para São Paulo, Rio, Curitiba, né? Então ninguém vai sair daqui para ir para São Paulo assistir só quem gosta mesmo, quem é atleta ou quem algum familiar vai lutar, né, e vai acompanhar. Então fora isso é só pela televisão, né? É um movimento Então o interessante, que eu acho movimento, muito legal, porque uma coisa você disse que é muito importante, né? Além da competição, vocês estão divulgando o esporte, mais pessoas conhecendo um pouco da modalidade, né? E outra coisa também que movimenta a cidade, né? Engaja com a população. E esse tipo de competição, eles é aberto a patrocinadores, né? sim, Porque assim, na minha visão, né, enquanto leigo aí que eu não entendo muito bem, né, existe todo um custo para vocês, né? Vocês têm o custo de vida, o custo, né, da rotina, enfim. Como que funciona, Daniel? Como que é essa parte de patrocinadores? Se empresas que queiram investir no seu trabalho ou na competição, existe essa possibilidade? existe. Nesse evento teve, o organizador ofereceu, inclusive teve várias empresas que patrocinaram, né, de alguma forma. Eu não fiquei, assim, tão envolvido com isso, Sim, porque eu sim, não era sim. atleta ali, né, então, mas eu sabia que ele foi atrás de patrocinadores e apoiaram, muita gente apoiou, né, e em relação eu tenho alguns patrocínios também, né, então, a questão de saúde ali, né, médico, ou nutricionista, preparador físico, né, empresa de ônibus, enfim, eu tenho vários patrocínios que, né, de certa forma, me ajuda a chegar até as competições, nessa questão física também, cuidados, porque direto tem que estar fazendo exames e ressonâncias e um monte de Sim, coisa, sim. então, né, a nutrição também tem que estar me alimentando bem, né, então eu tenho também uns patrocínios que me acompanham há muito tempo, né. E isso é importante, porque eu vejo, né, que o atleta, né, até ele ganhar os holofortes aí, né, conseguir explodir o nome, ele passa todo um processo, né? E o custo faz parte da vida do atleta, Sim, né? Então tudo tem um custo. E essa visibilidade que vocês estão dando para o esporte dentro do município de Campo Mourão, até mesmo esse podcast pode contribuir para o próximo, né? As pessoas abrirem mais. Poxa, olha, tá vindo um movimento diferente para a cidade, eu vou apoiar para esse movimento crescer. sim. Então, isso é legal você compartilhar essa parte dos patrocinadores, das pessoas que queiram também se aproximar de vocês para fazer esse movimento crescer cada vez mais rápido. Sim, isso impulsiona o evento, né? Com Vai certeza. elevando ele a níveis diferentes, cada vez melhor. Porque, se eu não me engano, é a terceira edição desse evento, né? O primeiro foi em Piabiru. E eu lembro, eu Olha lá. fui lá, o professor e atleta que organiza, ele é professor e atleta também, que organiza esse evento, né? E ele compete também, inclusive. Ele lutou, inclusive. Se eu não me engano, as 3 edições. Ele luta MMA. Então, quando teve em Piabiru, assim, comparando com o de agora, já foi totalmente diferente, né? Ano passado eu não estive presencialmente, mas um aluno meu, né, que também competiu agora, ele lutou também, e eu vi alguns vídeos, ele comentou e foi, assim, excelente. Então, com essa questão dos apoiadores e dos patrocinadores, vai elevando o nível da competição, né? Até para trazer atletas também de fora, né? Não só atletas aqui da região. Apesar que eu até tive essa conversa com o organizador, falei, é importante chamar os atletas da região, né? Porque não só de fora, mas principalmente da região, porque é o que vai movimentar a cidade, né? O que vai trazer o público, né? Porque para o evento acontecer e ter sucesso, precisa do público. É o público que vai fazer a diferença, né? Exatamente. É a Então, audiência do a negócio. audiência do negócio. Então, convidando os atletas da região, dando essa oportunidade, faz o negócio acontecer.
Isso eu vejo que é importantíssimo, né? Eu também apoio, até quando eu vi, eu fiquei sabendo faz pouco tempo, né? Igual você falou de terceira edição. Fiquei sabendo agora, porque às vezes fica sabendo, mas quem tá dentro do esporte, Sim. né? Como não é um esporte que eu não pratico, né? Não faz parte da minha rotina do dia a dia. Então, até os próprios veículos de comunicação, nós que trabalhamos com divulgação, é legal dar um pouco de atenção nisso também. Eu sempre gosto de dar oportunidades, igual tô te recebendo aqui, o Pedro passou por aqui, igual a gente conversou, né? Entre outros, né? Isso é legal, divulgar mesmo esporte, apoiar, para que mais pessoas engajam, né? E isso cresça. Pro município é excelente, igual o futsal. Ganhou uma proporção ano passado que foi muito legal para a cidade. O pessoal engajou com o time, né? E isso é muito bom. Sim, eu tenho certeza que várias pessoas que foram lá pela primeira vez saíram com uma outra visão, sabe? Infelizmente, eu fiquei aguado para eu não conseguir. Se tiver de novo, eu vou convidar alguém e assim vai Legal. tomando uma proporção grande, né? E de repente o JK vai ficar pequeno aí para os próximos, né? Se Deus Ele quiser. fazendo Então, um eu lugar tenho, eu maior. tenho muita vontade de ir nesse ambiente. Não, Eu é acho uma outra fantástico, acho adrenalina, fantástico. assim. Várias pessoas que foram pela primeira vez, depois mandando mensagem, falando pessoalmente. Daniel, não sabia que era assim. Então, Meu Deus, a gente ficou em êxtase. Cara, como foi legal e, sabe, só, assim, coisas positivas. Daniel, vamos compartilhar um pouquinho, né? Falamos bastante desse título. Mais uma vez, parabéns pela conquista, né? Motivo de muito orgulho aí para nossa cidade, ver Campo Mourão, né? Com esse novo movimento, né? Crescendo e vai crescer cada dia mais com o apoio das empresas, né? Enfim, de quem está envolvido no esporte também. Eu quero saber, eu tô com algumas curiosidades, até anotei algumas perguntas para fazer para você. Você já competiu em vários países, né? Na real, eu viajei já em vários países, mas Ah, competir eu tá. Então só. você viajou em vários. Já viajei para alguns lugares, mas competir mesmo eu fui para Portugal. Portugal. Portugal, eu lutei o europeu, Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, em janeiro do ano passado, que foi em Portugal. Então eu acabei não ganhando pódio, né? Eu fiquei a uma luta de chegar no pódio. Eu perdi para um atleta que foi o campeão no evento, né? Na época ele também era o melhor do mundo. E a gente fizemos uma grande luta e eu acabei perdendo na pontuação para ele. Então, mas fora do Brasil, Brasil para competir somente em Portugal. somente Portugal. Mas aqui no Brasil eu já lutei praticamente em vários estados aí. Vários. Apesar que as grandes competições hoje acontecem em Rio e São Paulo, né? Então, Rio, São Paulo e aí Portugal e Estados Unidos. Eu falo porque no Rio e São Paulo acontece o Campeonato Brasileiro. No Jiu-Jitsu tem assim, para especificar aqui. Você tem quatro grandes competições que chamam de Grand Slam, que é o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Europeu, o Mundial e o Pan-Americano. O Mundial e o Pan-Americano, desde 2007, eles acontecem nos Estados Unidos. E aí o europeu em Portugal já foi na França também, então né, eles vão mesclando ali, e o brasileiro aqui. Então, desses quatro grandes slams, eu só consegui lutar o brasileiro e o europeu. Mas pro ano que vem a meta é lutar os quatro, conseguir completar os Olha, grandes slams, né, e é legal, hein? ir para os Estados Unidos e lutar o Mundial. Né? Apesar que, assim, muitas pessoas falam, cara, pô, você tem nível altíssimo para lutar o Mundial, porque os últimos três campeões do Mundial dos últimos 3 anos eu já venci os caras. Legal. Então, E qual que é o critério? Como que funciona isso, né? Por classificação? Porque esse aqui foi por convite, aham. né? Isso que você está almejando aí para tua carreira, né? Disputar os quatro. Como que é? Então, o jiu-jitsu é bacana por conta disso. Assim, ele proporciona você chegar em eventos de alto nível, vamos dizer assim, sem precisar de uma pontuação ou de uma classificação ou ganhar isso ou aquilo. É legal você ganhar, porque hoje você acaba subindo no ranking. Chega com peso a mais. Quando você chega com uma pontuação boa, aí você entra na chave de lutas, nas chaves, assim, bem melhor. Porque o chaveamento com quem você vai lutar é devido à pontuação. Então, os mais bem ranqueados, eles enfrentam os que estão mal ranqueados.
Certo. Para eles conseguirem chegar nas quartas, semifinal, Sim, entendeu? perfeito. Porque imagina, faz um sorteio e os dois atual campeão caem na primeira luta. Então, um favorito acaba caindo na primeira luta, entendeu? Então, por essa questão da pontuação no ranking é importante, né? Mas no jiu-jitsu eu posso competir o mundial apenas me inscrevendo, né? Me inscrevo, vou lá e participo do mundial. Mas se eu tiver bem ranqueado, eu acabo entrando melhor nas chaves de luta. Exatamente, no chaveamento ali, nos encontros, Os né? encontros, tipo, me evita lutar com o cara, o atual Já é campeão, favorito, já atual é campeão. favorito. Então, acaba que isso é legal pra gente, assim, sabe? Proporciona pra todo mundo. É só, assim, eu até brinco, assim, eu gasto mais competindo do que eu recebo. Caramba! Aham. Eu gasto pra competir, tipo, todo ano. É um Porque investimento é um que você investimento. tem. Só que, assim, a contrapartida tá lá dentro da minha academia, por Perfeito. exemplo. Então Então, hoje a hoje eu tua tenho. fonte de renda principal é a É, academia. academia. Então, a luta em si lá, a competição, algumas, tipo, essas lutas casadas, como essa, outras, é, dia 19 de setembro eu vou participar de um outro GP, né, com 8 atletas. Então, esses que são convidados, eles acabam tendo uma parte financeira legal, né, eles acabam fazendo, mas esses campeonatos abertos, não. Você paga para lutar, inclusive. Caramba! Então, tem taxa de inscrição. Aí depende como você vai, se você vai de ônibus, avião, hospedagem, Sim, custa é alimentação, tudo por conta. tudo por conta, né? Então, assim, quem tem patrocínios, assim, dessa parte financeira, acaba ajudando, né? Então, você tem patrocínio que te ajuda a chegar até a competição, né? Então, aí você acaba gastando menos, né? Mas, por exemplo, eu fui para Portugal com tudo no meu bolso, sem patrocínio, sem nada. Caramba! Só para É competir uma mesmo. dificuldade pro atleta, É uma né? Se o dificuldade, cara não tiver da onde tirar, ele fica sem competir. fica sem competir. E na sua visão, Daniel, como que você vê essa situação? Né? Você acredita que hoje no Brasil, o teu esporte que você representa hoje, que você vive dele através da sua academia, né? Ele é valorizado? Ou dá para melhorar? Dá pra melhorar. Sim, dá pra melhorar. É que no jiu-jitsu o público é muito grande. As pessoas não têm. O jiu-jitsu hoje é um dos esportes que mais cresce no mundo inteiro. Sim, o público é muito grande, então falta um pouco de apoio, sabe? Principalmente do governo, assim, falta bastante. Você fala Em que outros o incentivo público seria importante para seria muito vocês. importante, assim, ter mais opções, assim, né? É, e o engraçado é que outros países assim subdesenvolvidos entenderam o benefício do jiu-jitsu e, por exemplo, lá nos Emirados Árabes, Abu Dhabi, Dubai, virou matéria de escola o jiu-jitsu. Olha, Poucas pessoas sabem disso. caramba, não sabia. Em 2013, mais de 3 mil professores de jiu-jitsu foram contratados para trabalhar lá, para ir lá. Tipo, os caras literalmente, entre aspas, ficaram ricos. Porque o que que Caramba. o Sheik fez com o país? Pô, se o jiu-jitsu tem todo esse benefício, mudou aqui várias pessoas, eu quero isso para todo mundo. Então, lá, as Forças Armadas, policial, todo mundo da área de segurança pratica jiu-jitsu e eles colocaram em todas as escolas. Então, assim, olha a proporção do negócio, assim, sabe? Colocaram dentro das escolas. Nos Estados Incrível. Unidos, incrível. Nos Estados Unidos, assim, várias academias. Em toda esquina tem uma academia de jiu-jitsu, assim. A polícia lá também treina, as Forças Armadas também treinam, né? Então, eu não sei muito bem como é a questão do incentivo para atletas, né? Sim. Mas vários colegas meus moram lá. Sim, foram embora para lá porque vários benefícios, né? Segurança e tudo mais, Sim, qualidade de sim. vida, mas lá tem vários eventos desses de luta casada que eles pagam bem, né? Também várias competições importantes acontecem lá, né? Mas aqui no Brasil é assim, é mega desvalorizado, sabe? Estados Unidos é uma vitrine, né, É cara? uma Muito vitrine. interessante para esse tipo de esporte, né? Então, assim, imagina, tipo, aqui, se tivesse nas escolas, quantos professores iam ser beneficiados em dar aula, em mudar a vida de outras crianças De através ter mais de eventos, ter né? mais eventos, né? Então, e mesmo assim, a proporção das competições é enorme, né? Teve o Brasileiro de Jiu-Jitsu Infantil há uns 3 meses atrás, se eu não me engano, 2, 3 meses atrás. Eu levei alguns alunos para lutar, né? Pela primeira vez aqui em Campo Mourão também, 3 alunos competiram o Brasileiro.
Tinha 6.000 crianças, cara. Foram uma semana de, se eu não me engano, 4 ou 5 dias de competição, começando 9 da manhã até 6 da tarde. 12 arenas simultâneas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, são Muita gente envolvida, é é, muita vida sendo transformada, né? muita vida sendo transformada. Mas praticamente 90% ali, o pai tirando do bolso, tendo que pagar tudo, sem patrocínio, sem apoio, apenas por amor mesmo, por gostar. E hoje é isso pra mim, assim, eu não consigo parar de competir ainda, né? Então, eu adoro competir, eu não consigo parar. E tipo, eu gasto anualmente, assim, bastante, né? Indo viajar para tentar pontuar mais no ranking também, porque eu gosto, né? Então, eu acabo gastando bem, assim. Esse- Cara, tinha que ter um apoio, né? Tinha que ter um apoio do. Lógico, não vamos falar só do privado, mas acho que o poder público devia olhar com um pouco mais de atenção para isso, né? Talvez apresentar um projeto, né? Alguma coisa desse tipo para o pessoal ver que realmente hoje o esporte ele muda vidas, né? Ele transforma muita vida. Eu lembro minha infância, cara, o que o esporte proporcionou pra gente, uma família muito humilde, né? Sem recursos, a gente se inseriu ali no futebolzinho, disputei piada de bola e foi indo, né? Além desses benefícios, tem outros na própria formação do cidadão, né? O órgão público precisa olhar com carinho para isso. Sim, assim, o esporte transforma, né? Sim, Então, até a gente estava falando lá dos Estados Unidos, assim, pô, lá, na, lá nas universidades, por exemplo, que tem o wrestling, né, que é muito famoso, que é uma luta agarrada, que é muito famosa nos Estados Unidos, vários atletas têm bolsa, em faculdade porque participam participa do do esporte. esporte, sabe? Então, e muda, né? Assim, eu até falo lá no colégio, assim, para os pais, é muito importante, eles têm que estudar, devem estudar, né? Se formar um dia, com certeza, mas se eles estiverem interligados com o esporte, com certeza eles vão ficar longe de várias coisas, assim, que o mundo aí oferece, né? Que é só o esporte. Né, droga, por exemplo, né? Então, um praticante, como eu tinha falado lá no início, um praticante de lutas, né, ou de qualquer outro esporte, dificilmente ele vai se envolver com droga, né, com uma vida errada, né? Então, é, isso ajuda bastante. Legal, Daniel. Estamos chegando aí na reta final do nosso bate-papo. Muito legal conhecer um pouco da tua história, a tua visão, né? Isso é importante que a gente está transmitindo para as famílias, para as pessoas que estão nos acompanhando, né? A importância do esporte, né? Especificamente você falando do jiu-jitsu. Mas eu anotei aqui algumas perguntas bem a bate-pronto para você, né? Só para a gente já caminhar aí para a reta final. Qual foi o maior sacrifício que sua família fez por causa do seu sonho? O maior sacrifício que a minha família fez por causa do meu sonho, eu acho que foi permitir que eu não, entre aspas, assim, na época, estudasse para ficar literalmente entregue ao jiu-jitsu, né? Porque eles, assim, pegavam muito em cima disso. Você tem que parar, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Mãe, deixa eu tentar, deixa eu continuar treinando, Sim, sim. né? Não, Porque a não mãe vou e o pai pensam, pô, você conseguir. vai lutar. Isso não dá dinheiro, sabe aquela coisa? Sim, sim, Isso não sim. dá dinheiro e você vai perder tempo, né? Mas na inocência, né? Sem Sim, saber. sem Eu acho que esse conhecimento. sacrifício de permitir isso, né? Porque se ela batesse o martelo, não vai, não vai, né? Ela falava, mas ao mesmo tempo é isso que você quer, então eu acho Vai que em isso foi frente. um sacrifício ali que eles fizeram enorme para que hoje eu vivesse do jiu-jitsu. Legal. Você já teve vontade de bater no adversário depois da luta? Já. Uma vez eu acho que foi meu primeiro campeonato de faixa preta, inclusive. Foi um paranaense, uma competição aqui em Guarapuava. Um paranaense de jiu-jitsu, eu me desentendi com uma atleta. A gente, no meio da luta, assim, a arena, ela tem um espaço, né? E a gente acabou saindo fora desse espaço. E quando acontece isso, a luta tem que parar. E na hora que a gente saiu fora, ele me empurrou. Sim, eu tinha parado e ele me empurrou, né? Eu empurrei ele de volta e rolou um clima ali, sabe? E a gente quase brigou, o juiz veio, separou no calor do momento ali, né? Então, nessa luta, eu senti Legal. vontade de. Qual foi a maior. Se teve, tá? E se teve, você pode comentar. Qual foi a maior injustiça que você já sofreu no esporte? No Se esporte. sofreu alguma. Olha, no jiu-jitsu acontecem várias, tá? Várias injustiças. Mas eu já fiz uma luta, uma final,
uma final de uma competição importante em São Paulo, onde eu estava ganhando a luta e o atleta ele recebeu uma punição, só que o juiz não marcou essa punição e eu acabei perdendo a luta por conta disso, Dessa punição. dessa punição. Qual foi a derrota que mais doeu? A derrota que mais doeu foi uma semifinal minha de campeonato brasileiro, porque eu nunca fui campeão brasileiro na faixa preta, esse é um sonho, né, que eu quero realizar. E eu consegui chegar na semifinal, e na outra semifinal, quem tinha ido para a final era um colega meu de equipe, e ele já foi campeão, e ele falou que, e a gente já tinha combinado, ele falou, se chegar nós dois na final, eu vou deixar o título para você e não vou lutar, porque pode fazer isso. Olha, não sabia. Aham. É porque às vezes os colegas podem se Sim, encontrar, né, em chaveamentos da mesma equipe e ó, passa você e eu não luto. E então assim, eu só precisava passar de uma luta e eu perdi a luta por o ponto mínimo que existe no jiu-jitsu que se chama vantagem, né? Então, a gente empatou a luta, entendeu? E o cara teve essa vantagem mínima, né? Então eu fiquei assim sabe, não tem nem como explicar assim, sempre quando eu penso, dói um pouquinho. Caramba, Então eu fiquei forte. um passo Cara assim, leva pela vida inteira. pra vida inteira. E eu fiquei ali, nossa, tipo, com um pezinho ali no título, sabe? Por esse título era pra ser meu. Show. Qual foi a vitória que mais te emocionou? O que mais me emocionou quando eu fui campeão brasileiro na faixa azul, eu fiz 7 lutas, né? Eu era na época azarão, assim, então eu não tava assim com chances do título. E eu fui ganhando uma luta após a outra. E, e essa vitória, ninguém, assim, acho que só meu professor, tinha muita gente torcendo, mas só meu professor acreditava em mim, que ele sabia o quanto eu tinha treinado também, né? E sabe como todo mundo fica, será que vai? É brasileiro, né? Aquela coisa. Esse foi o título que mais me emocionou, porque também eu graduei, né? Eu recebi a minha faixa roxa em cima do pódio. Porque no jiu-jitsu isso pode acontecer também, né? Tem as trocas de faixa, né? Quando você sobe o nível, né? Então eu fui campeão na azul, na faixa azul, e quando eu tava no pódio recebendo a medalha, de surpresa, o meu professor veio com uma faixa roxa e acabou me graduando ali também. Então, Legal. esse Show. dia foi emocionante. Você já entrou em uma luta machucado? Eu acho que quase todas eu entro machucado. Rotina. Rotina, porque lesão a gente sempre tem, né? Sempre tem. Tá doendo ali. Se a gente for investigar, aparece um monte de coisa, né? Então a gente nem procura, Nem procura, se não investigar acha. muito, se não acha. Qual foi o adversário mais difícil que você já enfrentou? Mais difícil que eu já enfrentei. Olha, deixa eu pensar. Ultimamente eu tenho lutado com um cara que, assim, muito bom, chamado Lucas Barros. Né? Ele me venceu 3 vezes, inclusive. A gente lutou 3 vezes. Ele me venceu as 3 vezes. E sempre que eu vou lutar com ele é uma guerra, assim, é uma luta Forte. difícil. Ele tem o mesmo biotipo físico que o meu, né? Ele também não cansa. Uma então, luta dura. Uma luta dura. Então, e é recente, tá? Assim, tem 3 anos que a gente vem se enfrentando. Inclusive o brasileiro agora desse ano eu perdi pra ele, entendeu? Nas quartas de final. Então é um cara que eu já lutei com vários, né? Difícil assim, porque pensa, né? Eu já luto há 24 anos, então já enfrentei mais de 300. Mesma coisa de Vasco e Flamengo. Só que ele tem sido ultimamente assim meu adversário mais difícil. Caramba. Você já chorou depois de perder? No início, lá atrás, quando eu tava ainda aprendendo a lidar, né, Com as com emoções, as né? emoções, Com a eu derrota. quase sempre eu chorava. Assim, não ali na hora, né? Saía, acabava a luta, ia para um canto assim, pensar, refletir um pouco e acabava chorando. Já chorou depois de ganhar? Já, já. Eu já conquistei no Rio, a primeira vez que eu fui campeão estadual, né? Eu lembro, eu chorei porque eu lutei lesionado, né? Então eu acabei passando pelas lutas ali com uma lesão grave ali no tornozelo e o pé inchado e tal. Então gera uma emoção a mais quando você conquista assim. Bacana. E pra fechar aí esse quiz que a gente tá fazendo jogo rápido aí, o que ainda falta provar pra você mesmo? Se tem alguma coisa que falta, né? Olha, acho que tem bastante coisa, mas o que ainda falta provar para mim mesmo é quando eu vou parar. Quando que eu não tenho isso em mente ainda, Pendurar o sabe? quinolo. Pendurar, eu não sei ainda. Caramba.
Ainda não tem um prazo de validade Tem um prazo definido. de validade, então isso eu quero provar para mim mesmo. Cara, e aí? Quando que você vai parar? Então eu vou encaixar essa pergunta aqui, né, para você pegando esse gancho. Se amanhã você não pudesse mais lutar, depois de tudo que viveu, quem seria você sem esse esporte? Olha, de certa forma não parei para imaginar isso, mas Essa é difícil. ia ser muito difícil para minha vida, assim, ficar sem o jiu-jitsu. Hoje eu não imagino assim sem o jiu-jitsu. Eu acho que eu teria que é, fazer um trabalho mental ali muito forte para continuar. Eu sei que um dia isso vai acontecer. Sim. Apesar que o jiu-jitsu tem as categorias, né, de idade master, né? Meu professor tem 55 anos e luta até hoje. Então, Consegue. Tem muita lenha para mas queimar. se Você eu tá com ficasse, quantos? eu tenho 38. 38, tá novo. Mas se eu ficasse sem o jiu-jitsu assim, se eu ficasse hoje sem o jiu-jitsu, eu acho que eu sentiria muito. Abalaria a minha vida, com certeza. Eu acho que eu ia precisar de ajuda para viver. Sim, Cara, é muito forte para mim. tua vida é o jiu-jitsu. Minha vida é o jiu-jitsu. A minha identidade é o jiu-jitsu, assim. Eu preciso estar lá na arena lutando, sabe? É isso que me motiva diariamente a treinar, a fazer dieta, a cuidar da minha família, a cuidar da minha vida. Daniel, pra gente fechar. Você é professor, atleta, igual a gente já falou durante esse episódio. Qual mensagem você deixaria para um garoto que está começando, que está entrando nesse esporte, né, e quer chegar aonde você chegou? Qual a mensagem que você daria para esse garoto? Tenha paciência, resiliência, força de vontade, que tudo se encaixa no tempo certo. Tive muitas frustrações para chegar onde eu cheguei hoje, mas eu tinha um objetivo e eu tinha certeza que o que eu estou vivendo hoje um dia ia acontecer, né? Então a gente não pode deixar de continuar e sempre ter um foco, nunca reclamar também. Então você tem que acordar e agradecer sempre pelaquilo que você tem, né? E sempre pensar aonde você quer chegar e usar isso como objetivo principal para as suas coisas darem certo. E nos momentos mais difíceis é o momento que você tem que centrar, colocar a tua cabeça no lugar e focar no que você mais gosta. Perfeito. Qual que é o maior sonho hoje do atleta Daniel Ramos? Meu maior sonho do atleta Daniel Ramos hoje é conquistar o Campeonato Brasileiro. É o brasileiro. É o brasileiro. Eu preciso desse título na minha vida porque eu sei a dimensão, assim, a dificuldade que é chegar lá. Então hoje conquistar o título brasileiro para mim é um sonho. E você também tem o merecimento, né? Aquele sentimento do merecimento por todo o seu trabalho, por tudo que você já percorreu, né? Eu percebo muito que você fala com muita confiança. Você merece esse título. Com Você certeza. trabalha para isso, né? Trabalho para isso e eu vou chegar. E quando eu conquistar Deus esse quiser. título, eu vou vir aqui compartilhar ele com vocês com muita alegria. Perfeito. Será uma honra te receber aqui mais uma vez com o título do brasileiro. Vamos lá, Vai vamos chegar. chegar, se Deus quiser. Daniel, é isso. Finalizamos por aqui, né? Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Talvez eu não te perguntei. Fica à vontade. Acredito que é só isso. Falamos bastante. Falamos bastante, foi uma conversa muito boa. Eu não sou muito de falar, então eu estava bem nervoso, assim, mas depois ficou tudo muito leve, né? E Tranquilo. gostei bastante de estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade, né? Espero em outros momentos voltar aqui de novo. Show de bola. Desejo muito sucesso para você na sua carreira, na sua vida pessoal, profissional, né? Que Deus abençoe muito, né? A vida da sua família, da esposa, da filha, né? Que Amém. está aí apenas com 8 meses, né? E que esse esporte te traga muitas alegrias, que você tenha um longo tempo de carreira pela frente. É o que eu Amém. desejo Muito para você. obrigado. Muito obrigado. Desejo em dobro aí para vocês também. Então é isso, pessoal. Esse foi Daniel Ramos, atleta profissional aqui de Campo Mourão. Falamos muito sobre esse cinturão, sobre esse título. Espero que você tenha gostado. Mais um episódio do O Especialista Podcast. Aproveito também para agradecer o nosso patrocinador, Alfaiataria São José, moda masculina de alto padrão para homens. Eu uso São José e recomendo. Então foi isso. Mais um episódio entregue com muito carinho para você. O Especialista Podcast.
destacando grandes marcas, conectando pessoas. Tchau!